Existe algo no universo que consegue assustar mais do que qualquer monstro ou tempestade. Não é um asteroide gigante vindo em direção à Terra e nem um buraco negro faminto engolindo uma estrela. O verdadeiro mestre do terror cósmico é algo silencioso que está acontecendo agora mesmo enquanto você ouve esta frase. O tempo está correndo e ele não vai parar por nada. Nós humanos costumamos planejar nossas vidas em dias, meses ou anos. Quando pensamos no futuro distante, imaginamos 100 anos à frente ou talvez alguns milênios. Pensamos em carros voadores, cidades em outros planetas ou inteligências artificiais dominando o mundo. Mas o que acontece quando olhamos além das nossas vidas e da própria existência da humanidade? O que acontece quando avançamos o relógio em milhões, bilhões e até trilhões de anos? Prepare sua mente, porque a viagem que estamos prestes a fazer vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria existência. Nós vamos viajar para o futuro mais distante do universo, um lugar onde a física assume formas assustadoras e o próprio cosmos parece caminhar lentamente para uma morte inevitável. Se você acha que o fim do mundo é algo distante que só vai acontecer quando o sol apagar, saiba que os primeiros grandes impactos vão acontecer muito antes disso. Em apenas 10.000 anos no futuro, a humanidade, se ainda existir, enfrentará uma mudança radical. Mas se olharmos para uma escala de 100.000 anos, os mapas do nosso planeta serão completamente irreconhecíveis. Grandes vulcões que hoje estão adormecidos vão desacordar e cobrir a atmosfera com cinzas gigantescas. Além disso, as constelações que você aprendeu a admirar no céu noturno vão desaparecer. As estrelas estão se movendo e no futuro a noite terrestre terá um desenho totalmente diferente daquele que conhecemos hoje. Mas essa é apenas a primeira página de um livro infinito. Quando chegamos na marca de 500.000 anos no futuro, a Terra provavelmente enfrentará o impacto de um asteroide gigante. A história nos mostra que a vida sempre encontra um jeito de se adaptar, mas o planeta será transformado para sempre. E se você pensa que a humanidade terá tempo de sobra para se preparar, saiba que o verdadeiro inimigo não vem do espaço profundo. Ele está brilhando no centro do nosso próprio sistema solar. O Sol é a fonte de toda a vida na Terra, mas ele esconde um segredo sombrio. Ele não é eterno. Conforme o tempo passa, o centro do Sol fica cada vez mais quente e denso. Em cerca de 1 bilhão de anos a partir de agora, o brilho do Sol terá aumentado em cerca de 10%. Isso pode parecer pouco, mas essa pequena mudança será suficiente para desencadear o pior cenário possível no nosso planeta. Os oceanos vão começar a evaporar lentamente. A atmosfera vai se transformar em uma estufa gigante e descontrolada. As plantas não conseguirão mais realizar fotossíntese e a vida como conhecemos começará a desaparecer de forma dramática. A Terra, que um dia foi o nosso lar azul e cheio de vida, vai se transformar em um deserto escaldante sem ar, muito parecido com o que Vênus é hoje. As pessoas costumam achar que o fim da Terra será rápido e trágico, mas a verdade científica é que o nosso planeta passará por uma longa e dolorosa agonia. Apenas micro-organismos extremamente resistentes escondidos nas profundezas das rochas conseguirão sobreviver por algum tempo. Mas mesmo para eles o tempo está contado. Conforme avançamos ainda mais para a marca de 4 bilhões de anos no futuro, algo de proporções verdadeiramente catastróficas vai acontecer na nossa vizinhança cósmica. A nossa galáxia, a Via Láctea, está em rota de colisão direta com a galáxia de Andrômeda. As duas estão se aproximando a uma velocidade incrível de centenas de quilômetros por segundo. Quando esse encontro gigante finalmente acontecer, bilhões de estrelas serão arremessadas para longe. Os céus noturnos serão tomados por uma dança espetacular de luzes e poeira cósmica enquanto duas famílias inteiras de mundos se fundem em uma nova e gigantesca galáxia. Por incrível que pareça, como as distâncias entre as estrelas são gigantescas, é provável que quase nenhuma estrela colida diretamente com outra. Mas a estrutura de todo o nosso sistema solar será empurrada para uma nova órbita distante. E exatamente durante esse caos galáctico, o nosso Sol estará chegando aos seus momentos finais de vida. Ele começará a inchar absurdamente, transformando-se em uma gigante vermelha. Ele vai engolir Mercúrio,
Vênus e muito provavelmente a própria Terra. Toda a matéria que um dia formou o nosso chão, as nossas cidades e as nossas memórias será simplesmente vaporizada pelo fogo solar. Você pode estar se perguntando se a vida conseguirá escapar desse destino trágico fugindo para luas distantes como Europa ou Titã. Durante algum tempo, enquanto o Sol estiver gigante, esses mundos gelados podem se tornar habitáveis. Mas esse alívio será temporário. Eventualmente o Sol jogará suas camadas externas para o espaço e encolherá até se tornar uma pequena estrela morta chamada anã branca. Um corpo denso e frio que lentamente perderá seu calor ao longo de eras e eras. Nesse ponto do nosso futuro, o sistema solar estará completamente morto. Mas se você acha que o desaparecimento da Terra é o ponto final desta história, saiba que nós estamos apenas no começo da viagem. O que acontece com o resto do universo quando todas as estrelas conhecidas começarem a apagar uma por uma? Como será o cosmos quando a luz se tornar uma lembrança do passado e apenas a escuridão dominar o espaço? O destino final de tudo o que existe guarda mistérios ainda mais profundos e assustadores que desafiam a nossa imaginação. E é exatamente quando o último brilho do nosso Sol se apaga que entramos em uma era cósmica completamente diferente de tudo o que conhecemos. Se hoje vivemos em um universo vibrante, cheio de luz, cores e estrelas nascendo a todo momento, o futuro distante guarda um cenário silencioso e profundamente misterioso. A era das estrelas está avançando e, com o passar dos trilhões de anos, os blocos de construção de novos mundos começam a escassear. Para entender a dimensão disso, imagine que o espaço é uma fábrica de luz. As nuvens de gás e poeira são a matéria-prima usada para acender novas estrelas. Mas essa matéria-prima não é infinita. Conforme o tempo avança, mais e mais gás fica preso no interior de estrelas mortas, em restos lunares e em buracos negros. Em cerca de 100 trilhões de anos no futuro, a última estrela do universo vai nascer. Ela provavelmente será uma pequena e tímida anã vermelha, queimando seu combustível de forma extremamente lenta e econômica. E quando essa última luz finalmente se apagar, a era da iluminação chegará ao fim para sempre. O céu de todos os planetas restantes ficará completamente escuro. Não haverá mais noites estreladas, não haverá mais auroras brilhantes e nem galáxias reluzentes nos telescópios. O universo entrará na chamada Era Degenerada. Uma época em que os únicos objetos remanescentes no cosmos serão esqueletos de estrelas, como anãs brancas, estrelas de nêutrons e os misteriosos buracos negros. Você pode estar pensando que sem luz e sem estrelas quentes, nada mais poderia acontecer no universo. Mas a física reserva surpresas fascinantes para esse período de trevas. Mesmo na escuridão total, a gravidade continuará fazendo o seu trabalho. Galáxias inteiras começarão a se desintegrar lentamente. Estrelas mortas que orbitam umas às outras vão colidir e explodir em flashes solitários de radiação. Outras serão arremessadas para o espaço profundo, vagando sozinhas pelo vácuo infinito como fantasmas gelados. E é aqui que um dos maiores mistérios da ciência moderna entra em ação. O que acontece com a própria matéria que compõe o universo? Nós tendemos a achar que os átomos, as partículas fundamentais que formam você, a Terra e tudo ao nosso redor, são eternos. Mas muitas teorias da física quântica sugerem que os prótons, que são o coração de toda a matéria visível, podem ter um prazo de validade. Se isso for verdade, ao longo de prazos de tempo inacreditáveis, cada pedaço de rocha, cada anã branca e cada resto de planeta vai simplesmente se desintegrar. A matéria vai se evaporar lentamente, convertendo-se em luz fraca e partículas subatômicas flutuando no nada. Imagine um mundo, um asteroide ou até mesmo os restos do nosso próprio sistema solar se desfazendo em poeira invisível sem que nada os tenha tocado. É como se a própria estrutura da realidade estivesse se desfazendo com o passar das eras. Se essa teoria da decadência do próton se confirmar, resta apenas um grupo de soberanos para governar o cosmos na escuridão. Os buracos negros. Esses monstros gravitacionais que hoje já nos fascinam e assustam serão os únicos sobreviventes de um universo em ruínas. Eles devorarão a pouca matéria restante que cruzar seus caminhos e crescerão até atingir massas verdadeiramente colossais.
Buracos negros supermassivos, bilhões de vezes mais pesados que o nosso Sol, se tornarão os únicos pontos de referência em um espaço vasto e vazio. Nesse período distante, se algum tipo de inteligência ainda existir, ela terá que encontrar formas de energia completamente bizarras para sobreviver. Algumas teorias sugerem que civilizações incrivelmente avançadas poderiam construir estruturas ao redor de buracos negros em rotação para extrair sua energia e continuar existindo na escuridão. Seria uma vida alimentada não pela luz do Sol, mas pela força de atração dos monstros mais temidos do espaço. Mas nem mesmo esses gigantes da gravidade são invencíveis. O cientista Stephen Hawking descobriu que os buracos negros não são totalmente negros. Eles lentamente vazam radiação para o espaço, em um processo extremamente lento conhecido como radiação Hawking. Isso significa que, até mesmo os buracos negros estão perdendo peso e encolhendo a cada segundo que passa. Conforme avançamos para números de anos com dezenas de zeros, os buracos negros menores começarão a evaporar e desaparecer. E nos momentos finais de suas vidas, quando ficarem muito pequenos, eles explodirão em flashes intensos de energia. Um por um, esses reis da escuridão vão se despedir do universo com um último suspiro de luz. Eventualmente, os maiores buracos negros do cosmos, aqueles que habitavam o centro de galáxias inteiras, também chegarão ao fim. Eles evaporarão em uma grande explosão final, deixando para trás apenas um silêncio absoluto. Quando o último buraco negro evaporar, o universo atingirá um marco aterrador. Não haverá mais fontes de energia, não haverá mais calor e nenhuma estrutura física restará. O que sobra quando até os buracos negros desaparecem? O espaço continuará se expandindo para sempre ou existe alguma força oculta que pode mudar o curso dessa história e reiniciar tudo do zero? As respostas para o fim definitivo de todas as coisas envolvem teorias ainda mais impressionantes que desafiam nossa compreensão do que é o tempo e o espaço. E é após a evaporação do último buraco negro que o universo entra em sua fase final e mais misteriosa, uma era conhecida como a morte térmica, ou a era do vazio. Neste ponto, todas as partículas de energia e luz estarão espalhadas de forma tão distante e uniforme que a temperatura de todo o cosmos estará ridiculamente próxima do zero absoluto. Não haverá diferença de temperatura entre nenhum ponto do espaço. E sem diferença de temperatura, não pode haver trabalho, não pode haver movimento e não pode haver vida. O tempo continuará passando, mas nada mais acontecerá. Sem eventos para marcar a passagem das horas ou dos milênios, a própria ideia de tempo perde o sentido. Para um universo completamente vazio e frio, 1 segundo e 1 trilhão de anos se tornam exatamente a mesma coisa. No entanto, a física quântica nos ensina que o nada absoluto pode não ser tão calmo quanto parece. Em escalas de tempo incompreensíveis, flutuações quânticas aleatórias no próprio vácuo do espaço poderiam, em teoria, fazer com que partículas surjam do nada. Alguns cientistas especulam que, depois de uma quantidade inacreditável de tempo, uma dessas flutuações quânticas poderia ser tão grande a ponto de desencadear um novo Big Bang, dando origem a um universo inteiramente novo a partir das cinzas do antigo. Outra teoria fascinante sugere o Big Rip, ou a Grande Ruptura. Se a energia escura continuar acelerando a expansão do universo sem parar, ela eventualmente se tornará tão forte que rasgará galáxias, estrelas, planetas, átomos e até o próprio tecido do espaço-tempo. Tudo o que existe seria despedaçado até a menor escala possível em um instante final de destruição absoluta. E existe ainda a possibilidade do Big Crunch, ou o Grande Colapso, onde a gravidade em algum momento vence a expansão e puxa todo o universo de volta para um único ponto infinitamente denso e quente, exatamente como era no começo de tudo. Um ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento do cosmos. Olhar para essa linha do tempo do futuro distante nos dá uma perspectiva única. Percebemos o quão incrivelmente sortudos nós somos por viver nesta era exata. Nós existimos no pequeno e abençoado intervalo de tempo em que o universo é jovem, cheio de luz, de cores, de estrelas brilhantes e, acima de tudo, de vida. Tudo o que conhecemos, todas as nossas alegrias, histórias e conquistas, acontecem em um pequeno ponto azul que brilha na era dourada do cosmos.
O universo pode ser gigante e seu fim pode parecer assustador, mas o simples fato de estarmos aqui agora, capazes de olhar para as estrelas e entender os mistérios do seu destino, faz da nossa existência algo verdadeiramente extraordinário. Se você gostou desta viagem pelo tempo e pelo espaço, deixe o seu like no vídeo para apoiar o canal. Escreva nos comentários qual dessas teorias sobre o fim do universo mais impressionou você. E não se esqueça de se inscrever para continuar explorando os maiores mistérios da ciência e do cosmos com a gente. Até a próxima viagem.